amigos e amigas da KTV. Dando continuidade ao encontro dos candidatos à Prefeitura de Rio das Ostras, abrimos mais um encontro, no caso o terceiro encontro, e o tema específico é PCD, Pessoa com Deficiência. Queremos deixar aqui bem claro que não se trata, os candidatos, de um debate, e sim de um encontro onde vocês vêm para responder perguntas, ok? Ok. E vamos também deixar nossos agradecimentos aqui ao espaço cedido pela Pousada do Barujo, né, que nos cedeu esse espaço maravilhoso para a gente estar realizando esse encontro. E por uma ordem de sorteio, a gente começa o nosso encontro com a primeira pergunta. A primeira candidata sorteada dessa noite foi a candidata Ana Paula. Queria, Ana Paula, deixar aqui o meu agradecimento de todos a sua presença aqui nesse encontro, ok? Eu agradeço. Então, a candidata Ana Paula é a candidata do PSOL. A primeira pergunta que é direcionada para a senhora essa noite é a seguinte: candidata, como a senhora percebe a situação das pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras no município de Rio das Ostras? Vou tirar aqui a máscara, né, para falar. Primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante que é a inclusão. O PSOL, ele é esse partido de esquerda que traz essa pauta muito clara, né? Nós somos um partido que é a favor dos direitos humanos, contra as exclusões, as opressões de todos os tipos. Então, isso é muito importante para a gente, isso é uma pauta muito cara para a gente. Então, em Rio das Ostras, nós temos que considerar que essa é uma cidade do interior e que precisa muito debater sobre preconceito. Eu acho que esse é um dos primeiros problemas que nós temos aqui, né? A gente precisa debater isso nos espaços públicos, nas escolas, capacitar os servidores da saúde, da educação, né, de todas as áreas, para poder tratar de forma equânime as pessoas, né, sem nenhuma diferença. A gente precisa aprender a viver com a diferença. Eu acho que esse é o primeiro desafio que se tem numa cidade como a nossa, é viver com isso e aprender a lidar com a diferença e respeitar a todos e todas. Né? E nós temos também que discutir o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação trouxe recentemente um retorno às escolas especiais. Isso vai contra a lei brasileira de inclusão, que é uma lei muito boa, que a gente precisa colocar em prática, porque ela está no papel, mas ela não acontece na prática. É uma lei que foi trabalhada por 10 anos e foi lançada em 2015, e ela ela sai da lógica médica e entra na lógica da assistência, que é isso que a gente precisa, né, para poder tratar desses problemas que nós temos. Além disso, a cidade também tem problemas sérios de infraestrutura. Muitas ruas não têm calçada, né, não tem calçamento, a gente não tem um transporte público, é muito precário, né, com acessibilidade muito menos. Então, nós temos esses problemas de infraestrutura que acabam excluindo as pessoas, né, que precisam desses serviços. Nós temos também um problema de necessidades de equipes multiprofissionais, né, de assistentes sociais, pedagogos, de psicólogos, de intérpretes de Libras, né, todos esses servidores que nós precisamos capacitar para poder entender o que é esta lei cara, importante para a gente, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e tratar as pessoas com dignidade, né, com que a gente consiga fazer que a cidade seja diferente, que seja uma cidade para todos e para todas, não uma cidade excludente. Nós precisamos olhar para todas as necessidades, e isso é difícil, porque há uma diversidade de necessidades, mas a gente consegue, a gente tem capacidade para fazer isso e a gente vai lutar por isso daí.
Bom, antes de nós passarmos também a mesma pergunta para o candidato Paulo Schiller, que é do PSB, não é isso, Paulo? A gente lamenta aqui a ausência do candidato Coronel Peçanha, do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Então, a gente lamenta muito a ausência do candidato Coronel Peçanha. Então, candidato Paulo, eu lhe passo a mesma pergunta que foi feita para a candidata Ana Paula. Candidato, como o senhor percebe a situação das pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras no município de Rio das Ostras? Com licença. Boa noite a todos. Primeiro, é uma satisfação imensa estar aqui, um privilégio estar com a professora Ana Paula, com o Cacau e com o pessoal que organizou esse grupo. De fato, eu vejo, estava conversando agora há pouco com algumas pessoas, eu vejo que é um momento raro de Rio das Ostras. Quiçá a gente tivesse eleição todos os anos para a gente debater questões mais humanas e de transformação profunda que a cidade merece e que deveria ser debatido. Nós temos 30 anos de uma cidade lamentavelmente tratada como se fosse um garimpo, como se as pessoas que são meros instrumentos para se atingir um objetivo, uma riqueza econômica, uma prosperidade artificial. Aliás, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, faz uma crítica veemente, contundente do modo como se vive a vida no mundo do capitalismo selvagem, dessa desestruturação das relações humanas. Então é fundamental começarmos por aí, para entendermos a cidade de Rio das Ostras, o estado do Rio de Janeiro, o caótico sistema e momento de vida deprimente, degradante, desumana, o mundo anda, né, aos passos largos em direção neofascismo, um movimento de extrema direita. É preciso resgatar a reflexão sobre por que estamos nesse mundo. É exatamente para o foco em enriquecimento material, em questões superficiais, de aparência, ou precisamos resgatar? E aí entramos na questão que tu me fazes, Cacau, que é a desumanização das cidades. Na verdade, a cidade de Rio das Ostras é que é deficiente. A cidade de Rio das Ostras, Ana Paula, é que não escuta, não enxerga, não tem sensibilidade. Assim como a nação brasileira ganhou uma ênfase desumana, focada no ganho desmesurado de recursos financeiros, desviado de dinheiro público, enfim, nós temos um caos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e Rio das Ostras não foge disso. Então, na realidade, esse debate que a gente faz aqui sobre as pessoas com deficiência, ela precisa ser muito mais aprofundado. Não é as pessoas que têm deficiência, são as cidades que são deficientes, gravemente deficientes, porque falta gestão pública, porque falta humanização na própria relação com o cidadão. Né? Cadê a ouvidoria de Rio das Ostras? Portanto, Rio das Ostras é portadora da deficiência de surdez. Ela não escuta o cidadão. Onde que tu se relaciona? É insensível também. Não tem percepção do outro. Por quê? Porque se tu vai frequentar, e eu posso dizer isso de cadeira, Cacau, porque eu estive durante os últimos anos no Conselho de Orçamento Participativo. Mas de que adianta você estar lá, fazer as reivindicações, e quando tu chega para o gestor público, para a gestão pública, tu não entende a linguagem deles, ele não consegue conversar com o cidadão, com o conselheiro, não há uma relação, não há uma troca. Enfim, o grande problema da cidade é ela estar deficiente. Ok. Vamos então passar para a segunda pergunta, a candidata Ana Paula. Candidata, em seu plano de governo contém pontos que atendam às políticas públicas referentes à garantia de direitos a pessoas com deficiências? E se tem, quais são esses pontos? Obrigada pela pergunta, Cacau. O nosso plano de governo, ele é construído coletivamente, mas ele está em movimento.
que isso quer dizer? Quer dizer que nós queremos continuar construindo esse projeto coletivo junto aos coletivos, às associações de moradores, né, aos sindicatos, a todas as representações populares, né, construindo esse plano. Então, é muito interessante que quando a gente vem falar sobre pessoas com deficiência, nós temos no nosso plano de governo algumas propostas específicas para essa questão. Mas essa questão ela é transversal a todo o plano de governo, né? Todos os direitos que a gente precisa garantir à população riostrense, elas também precisam estar garantidos da mesma forma para as pessoas com deficiência. O que a pessoa com deficiência encontra são barreiras colocadas pela própria sociedade, pelo poder público. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras para poder a gente ter essa convivência que é necessária e é direito, né, que é importante frisar. Então, não dá tempo de falar sobre todas as propostas, mas eu vou trazer algumas propostas específicas na educação. A gente precisa de uma real inclusão na educação, as escolas precisam de acessibilidade, nós precisamos das salas de recursos que acontecem no contraturno, porque as pessoas com deficiência, elas precisam também desse espaço de acolhimento e de atendimento especializado, né? Então, a gente precisa construir novas creches. Rio das Ostras só tem 4 creches. Nós precisamos de novas escolas, não atende a população. Precisamos construir todas com essa acessibilidade, com esse equipamento, todo esse equipamento necessário para atender toda essa diversidade. A gente também precisa dos servidores públicos para o atendimento especializado, como eu já tinha citado antes, né? Na saúde, a gente ainda precisa dos materiais de apoio, né? Cadeiras de roda, precisa ampliar essa assistência. Nós também precisamos na assistência, de ampliar o benefício municipal para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, né? Então, nós temos em Rio das Ostras mais de 8.500 pessoas com deficiência, então a gente precisa dessa ampliação. Nós precisamos também ampliar a atuação do CRAS, que vai fazer o atendimento com o psicossocial, né? Agora, em época de pandemia, esses demandas, elas só têm aumentado, né? As questões de saúde mental também precisam ser ampliadas, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha essa inclusão. Não podemos esquecer também que as pessoas com deficiência têm direito à cultura, esporte e lazer. E não é só o ambiente acessível, é poder participar né, da cultura, fazer uma peça de teatro, jogar um jogo de basquete, né, ter todo esse lazer, esse esporte, essa cultura acessível também. Candidato Paulo, lhe faço também a mesma pergunta que foi feita à candidata Ana Paula. Candidato, em seu plano de governo contém pontos que atendam às políticas públicas referentes à garantia de direitos à pessoa com deficiência. Se tem, quais são esses pontos? Obrigado pela oportunidade. Eu tenho aqui em minhas mãos um estudo que foi feito pelo pessoal da Universidade Federal Fluminense, junto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e ele revela, de uma riqueza muito grande, devia ser transformado em livro e a gente distribuir para os nossos gestores públicos, de uma sensibilidade muito grande. Ao lê-lo, a gente percebe, Cacau, Ana Paula, o quão desumanizada está Rio das Ostras, nos detalhes mais básicos.
Um exemplo bem prático, esses dias, né, Antônia, ciência visual, desde a sua infância, a gente andava caminhando pela rua e as coisas mais óbvias, a cidade não foi pensada para o ser humano, para o outro. Existem postes no meio da calçada, existem lixeiras no meio da calçada. Isso não atrapalha só aquele que tem deficiência, a mãe que carrega o nenê, o idoso, atrapalha todos nós. Como que um engenheiro, um arquiteto planeja uma cidade colocando, atravancando o caminho das pessoas? Ou seja, Rio das Ostras é portadora de grandes deficiências. Ela está cega ao ser humano, ela está surda a nós, cidadãos, ela está insensível às relações humanas. Mas ela está. É possível, né? É um desafio muito grande recuperar a visão de quem tem uma deficiência visual. Agora, uma cidade com essa grave deficiência de não enxergar o ser humano, é possível administrar ela de outra forma. E é isso que nós nos propomos. Nós nos propomos uma ouvidoria, por exemplo, é o básico, é o essencial. Uma ouvidoria para escutarmos, para vermos e para tocarmos pessoas, seres humanos, com ou sem deficiência. Não interessa. O que interessa é saber como que nós vamos voltar a ter uma cidade, de fato, com estrutura, com projetos, com uma legislação para o ser humano. Obviamente que esse é o tema aqui. Essa é a prioridade nossa aqui e, obviamente, que uma ouvidoria vai ter que estar muito mais sensível de ouvir. Hoje, uma cidade surda deveria ouvir o seu cidadão, não escuta, passa a escutar este que tem essa fragilidade física, visual ou psíquica, enfim, a gente tem uma série de propostas. Vou deixar aqui com a comissão que organizou o debate, também as nossas propostas, elas vão em várias áreas, educação, saúde. Eu gosto, principalmente, especialmente da área do transporte, porque me parece ser um troço mais óbvio daquele que quer exercer a sua cidadania, é poder frequentar a cidade. Mas aquele que é portador de deficiência não pode frequentar a cidade, porque o transporte o impede. Ele não pode ser cidadão se ele não pode frequentar a sua cidade. E por que impede? Porque não pode subir numa van, porque ali naquela van não vai ter uma estrutura mínima para ele se adequar, vai depender sempre de uma outra pessoa ajudá-lo. E isso é traumático. E existe uma série de outros que estão nesse trabalho belíssimo que foi feito aqui e que a gente interpreta. Por isso que está no nosso programa de governo uma série de soluções apontadas pelos próprios deficientes. Agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso encontro, onde vamos ser sorteados ali uma pergunta para cada candidato, e essas perguntas foram feitas por instituições legítimas e por pessoas também envolvidas na causa da pessoa com deficiência na cidade. Vamos chamar o nosso amigo Laércio, né, Laércio, para sortear, e ele mesmo vai fazer a pergunta. Gaero, grupo de amigos das pessoas com deficiência de Rio das Ostras. O que os senhores pretenderem fazer para a melhoria do atendimento para as pessoas com deficiência da cidade, em todos os segmentos: saúde, educação, esporte e lazer. Bem, então, como a gente estava debatendo, Cacau e Paulo, a gente precisa de algumas ações na saúde, na educação, mas nós não podemos esquecer que não só nessas áreas, né? As escolas precisam ser inclusivas de verdade. A saúde precisa atender com dignidade as pessoas, respeitando as diferenças e as especificidades de cada atendimento, né, especializado. Mas, na cultura, por exemplo, nós temos a escola Onda, em Rio das Ostras, que não tem alunos que são pessoas com deficiência, por exemplo. Então, a gente precisa fazer com que a gente prepare as pessoas que trabalham nesses espaços, que oferecem cultura, lazer e esporte, para receber
esses alunos, né, para receber essas pessoas. Então, quando a gente precisa pensar também em atividades desportivas, não é só assistir, não é só a condição da pessoa com deficiência chegar para assistir essa atividade, é também criar formas, né, e projetos que a pessoa desenvolva essas atividades esportivas, né, que isso seja frequente na nossa cidade, que a gente tenha condições de fazer com que essa cidade ela seja realmente de todos e de todas, né, que ela não exclua ninguém nas suas ofertas de lazer, de cultura e de saúde, de educação, de todas essas áreas. Então, acho que esse é o fundamental. Então, agora o nosso convidado Laércio sorteia mais uma pergunta e agora a pergunta é direcionada ao candidato Paulo. Senhora Neide, psicóloga da Associação Pestalozzi, quais os projetos que os senhores candidatos a prefeito têm para as pessoas com deficiência e para a saúde mental deste município? Bem, quero informar a todos os nossos ouvintes, as ouvintes que assistem agora o programa da KTV, de que a gente tem trabalhado junto com pessoas deficientes, onde a própria Antônia lidera um grupo, recentemente estávamos reunindo, essas deliberações, essas informações que vêm até nós, que a gente traz como solução para Rio das Ostras, elas se originam de pessoas que efetivamente têm as suas necessidades. Mas por quê? Porque o nível de superação que uma pessoa precisa apresentar diante de uma sociedade é tão pouco inclusiva, pelo contrário, excludente, é de uma realidade muito cruel essa que enfrenta. E a Antônia, mesmo até os 20 anos tendo sido, Cacau, analfabeta, superou de forma exemplar, mas enfim, essas pessoas são de uma riqueza, de uma grandeza exemplar para a cidade de Rio das Ostras. Portanto, de onde nós traremos essa inteligência para a reorganização da cidade é das próprias pessoas, e são riquíssimas na sua inteligência humana e que estão sendo desperdiçadas, há um desperdício humano muito grande. E por que eu digo isso? Eu tive 30 anos dentro do Poder Judiciário Federal, sou servidor há 30 anos, dentro especificamente da Polícia do Judiciário, onde a gente inevitavelmente teve que trabalhar essas questões. Fiz, inclusive, para chegar até o topo da carreira, uma pós-graduação de inteligência organizacional na área da administração, para que a gente pudesse compreender uma instituição, especialmente o Poder Judiciário, onde as demandas, as angústias da sociedade são elevadas, porque os grandes conflitos desaguam dentro do Poder Judiciário, e lá nós aprendemos o quanto é funcional, o quanto é possível uma instituição, no caso uma prefeitura, no caso o Poder Executivo, administrar essas demandas, essas angústias da sociedade, através da própria sociedade, ela tendo um diálogo, um espaço de conversa franca, aberta, honesta, e onde esteja ali algum servidor, um gestor público, fazendo o que ele deveria fazer sempre, que é escutar, ponderar e tomar decisões que contemplem as partes que estão demandando. Essa é a grande experiência que o candidato Paulo Schroeder tem para trazer para a cidade de Rio das Ostras. Na sua vida prática como servidor público do Poder Judiciário Federal durante 30 anos, e cheguei até a coordenação do tribunal lá no Rio Grande do Sul. Quando vim para Rio das Ostras para me aposentar, na verdade, estou aqui por necessidade da cidade, muito mais porque trouxe minha esposa, meu filho para cá, e a gente descobriu o caos que é essa cidade. Então, amigos e amigas da KTV, assim a gente encerra o primeiro bloco desse encontro. Amigos e amigas da KTV, voltamos para a gente estar fazendo o segundo bloco do terceiro encontro dos candidatos à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Recebendo aqui o candidato Paulo
e Ana Paula. E aí agora a gente abre o espaço para a imprensa local, onde vai ser feita uma única pergunta direcionada aos 2 candidatos, que é o jornal O Tempo de Rio das Ostras. A amiga Renata, representando o jornal, vai fazer a pergunta. Candidato, sabemos que as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência nem sempre são prioridades. Para o candidato, qual a importância da criação de um plano municipal da pessoa com deficiência na gestão pública? O senhor vê como necessária a criação de órgãos específicos para a elaboração e execução das políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência no município de Rio das Ostras? Essa pergunta é do jornalista André Areias, servidor do município. Quem responde a essa pergunta, continuando pelaquela questão de sorteio, é a candidata Ana Paula. Então, nós precisamos sim de uma política municipal para tratar desse assunto. Nós temos leis muito boas, como já citei a Lei Brasileira da Inclusão, e precisa colocar ela em prática. Então, a gente precisa fazer com que todas as áreas da cidade, ela tenha esse programa. É um programa que precisa ser educacional, no sentido de capacitar as pessoas, né, de um programa de educação para o tema das pessoas com deficiência, mas também a gente precisa de ações muito importantes, como no transporte. Porque o transporte em Rio das Ostras não acontece por meio de ônibus. Então, isso é uma grande dificuldade para as pessoas com baixa mobilidade ou cadeirantes, de se transportar pela cidade. Quando essa família ainda tem uma vulnerabilidade social, né, você aí fica sem locomoção. Muitas vezes, pessoas que trabalham na área têm que disponibilizar o transporte para buscar a pessoa cadeirante em casa. Às vezes a mãe precisa carregar esse cadeirante no colo para poder chegar no atendimento, né? Então é uma situação horrível que a gente acontece, que o que passa aqui em Rio das Ostras com o transporte. A gente precisa remodelar, repensar esse transporte para atender, para incluir essas pessoas na mobilidade. Nós também temos que pensar uma outra questão importante, que é a geração de trabalho e renda para as pessoas com deficiência. Então, a gente precisa pensar isso, ter um plano em que você tenha uma capacitação para essas pessoas, né, e uma inserção no mercado de trabalho. No nosso programa de governo, isso está colocado, né, é uma proposta fundamental que a gente pense também em ter um trabalho e renda para essa pessoa com deficiência, e isso vai fazer com que ela seja realmente incluída na sociedade, né, como trabalhador ou trabalhadora. Então, são muitos desafios para uma cidade como Rio das Ostras se tornar uma cidade inclusiva. Mas eu volto a repetir, é possível, nós podemos fazer, nós temos pessoas, servidores capacitados para pensar essas políticas, para pensar junto, para construir junto essas políticas e colocar em prática. Candidato, precisa repetir a pergunta? Não precisa. Não? Então... Bom, eu vou aproveitar para responder essa pergunta e eu percebo que talvez tenha deixado um pouco defasado, não tenha respondido adequadamente à pergunta anterior que fazia a senhora da Pestalozzi, né, sobre a inclusão de pessoas com deficiência mental, intelectual, com transtornos. Eu acho que dá para a gente incluir junto nisso aqui. Primeiro que a cidade ela tem realmente uma qualificação dos seus recursos humanos muito grande. Tem muita gente qualificada profissionalmente, com bagagem de experiência de vida. Muitas pessoas, inclusive, se aposentam e vêm para a cidade e querem contribuir com a cidade. E na nossa relação direta, nesses últimos 7 anos, a gente tem percebido essa riqueza. Tem muita gente realmente com força de vontade e só não tem espaço público para que essa inteligência cidadã venha se estender de forma prática para que o cidadão seja incluído tanto
a pessoa com deficiência, quanto a pessoa que não tenha deficiência, mas que precisa contribuir com soluções para a cidade. Especificamente na área das pessoas com deficiência, a gente pretende que haja uma nova secretaria subordinada à Secretaria da Saúde, uma subsecretaria de inclusão. Essa subsecretaria ela vai pensar como que o cidadão deve ser incluído. E, obviamente, que a gente, então, vai ter neste comitê, neste conselho dessa subsecretaria, pessoas que representem familiares para estarem elaborando sugestões que sejam criativas e que tragam para a gente grandes ideias. Independentemente disso, nós temos conversado com vários gestores públicos, o PSB tem feito organizações nacionais, hoje em dia ficou até mais fácil, né, através de educação via internet, onde a gente tem se mobilizado, se organizado com esses gestores que já botaram na prática efetivamente as suas soluções para essas demandas. E uma delas é termos uma subsecretaria específica na área de inclusão, onde a gente possa trabalhar essas questões com a população e, a partir disso, a gente trazer resultados práticos para a cidade. Seja desde as questões mais óbvias e básicas, né, como nós estamos falando agora recentemente, né, Paulo, sobre o transporte urbano, que a gente não tem, poderia ter, né, básico dentro das vans, pelo menos um áudio onde dissesse exatamente onde que está. Não ficar na dependência de outra pessoa, aquele que tem deficiência visual. Ou então a pessoa que também é cadeirante. Poderíamos ter lotações, vans, né, que pudessem ter acesso à pessoa cadeirante com um elevador. Exigência legal para isso. Só para darmos alguns exemplos, né, e vários outros acessos no cinema, né, a Antônia teve um projeto que foi encampado e o nosso cinema aqui em Rio das Ostras haverá de ter inclusão para essas pessoas por conta do trabalho dela. Candidato, seu tempo acabou. Infelizmente. Então, antes da gente partir para a última pergunta, eu vou ler aqui uma colocação que foi feita e aí a gente vai para a pergunta final. Então, é o seguinte, segundo levantamento realizado no município pela ONG Engenheiros Sem Fronteiras da Universidade Federal Fluminense, Polo Rio das Ostras, o atendimento de saúde da pessoa com deficiência foi apontado como principal dificuldade de acessibilidade e inclusão dentro do município. A pergunta é o seguinte, candidata Ana Paula, quais são suas propostas para melhorar o atendimento de saúde das pessoas com deficiência de Rio das Ostras, incluindo atendimento médico especializado e tratamentos e terapias? Bem, para a saúde, a gente precisa aumentar os investimentos na atenção especializada, multiprofissional. O que isso quer dizer? A gente precisa de uma equipe de vários profissionais que tem que estar capacitados para atender as pessoas com deficiência, né, incluindo essas pessoas no atendimento. A gente também precisa, uma proposta que está no nosso programa, o apoio a pessoas com limitações físicas, temporárias ou permanentes, como material, né, um material que é necessário. Então, cadeiras de roda, cadeiras higiênicas, muletas, fraldas geriátricas, esse tipo de apoio também precisa ser ampliado. Também estamos propondo que seja ampliado o benefício municipal para pessoas com deficiência. Isso na assistência, porque a assistência conversa muito com a saúde. Então, você precisa ter, numa situação de vulnerabilidade social, quando a família necessita, precisa de um auxílio para que ela tenha acesso aos serviços, que ela consiga chegar aos serviços, né, conseguindo sobreviver, né? Principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas estão perdendo os empregos, né? A gente tem que ter uma atenção muito grande nessa assistência, nesse auxílio
para as pessoas mais necessitadas nesse momento, que estão numa situação de vulnerabilidade. Também a gente precisa ter uma atenção especial aos trabalhos especializados como psicólogo, fisioterapeuta, né, todos esses serviços que são essenciais para a saúde das pessoas com deficiência, né, precisam estar acessíveis. A gente precisa ter um atendimento adequado, humanizado, né, respeitoso a essas pessoas. A gente precisa ter também um agendamento online para facilitar não ficar nas filas, né, não ter esse problema. Então, todas essas propostas, elas podem ser colocadas em prática e elas têm condições, nós temos condições de ofertar esse tipo de acesso, esse tipo de direito, porque é um direito, a gente precisa reforçar isso. Isso é um direito que deve estar garantido, não só constitucionalmente, mas também pela LBI. Candidato Paulo, você precisa que repita a pergunta? Eu gostaria, Precisa que dê também o levantamento na ONG? Ou não? Só pergunta? Então, candidato Paulo, quais são suas propostas para melhorar o atendimento de saúde das pessoas com deficiência de Rio das Ostras, incluindo atendimento médico especializado, tratamentos e terapias? Bom, obrigado, Cacau. A gente tem uma cidade onde tem uma arrecadação rara. São raras as cidades no Brasil que têm essa proporção de uma super arrecadação com uma população não tão grande. É uma das cidades riquíssimas, né? Entre as milhares que temos, algumas centenas são muito ricas proporcionalmente. E Rio das Ostras está entre essas cidades. Portanto, essas soluções que a gente apresenta, elas são perfeitamente cabíveis, viáveis, e é possível sim a gente ter nessa subsecretaria ideias que sejam plausíveis. E ter ali dentro, por exemplo, uma das soluções que já foram aplicadas em outras cidades, onde o PSB governa, onde o PSB gestor público, inclusive aqui ao lado, né, no Espírito Santo. Dali a gente trouxe várias sugestões muito bem sucedidas, onde a gente possa ter um núcleo aqui de profissionalização, de qualificação, tanto dos profissionais de educação quanto dos profissionais de saúde, para esse atendimento especializado, específico, para aqueles que vão trabalhar com pessoas que têm deficiências. Essa atividade, esse núcleo, ele deveria ser já desenvolvido na cidade para acolher os profissionais que atendem esse público, dentistas, psicólogos, servidores públicos em geral, inclusive que atende no próprio balcão do município, não tem essa qualificação, essa profissionalização, qualificação especializada para esse atendimento. Então, na área da saúde, a coisa mais pacífica é que a gente tenha um núcleo específico dentro da Secretaria de Saúde, onde está sendo qualificado para o atendimento. E trazer profissionais que sejam desta área de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, enfim, existem vários, um grande ramo de profissionais na área de saúde que Rio das Ostras poderia estar contratando, obviamente que não precisaria ser tempo integral. Hoje em dia esses profissionais trabalham por um tempo na prefeitura e um tempo no setor privado, em outra prefeitura. Então, quer dizer, nem os recursos seriam tão grandes para a gente ter esse mínimo de atendimento. E volto a enfatizar, a cidade ela é riquíssima em arrecadação, ela só é incompetente para gerir esses recursos e essa riqueza que a cidade gera. Não só pelos recursos do petróleo, mas o próprio potencial desperdiçado dela, né? Não se investe em turismo, uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade que tem uma riqueza natural inexplorada. A gente não tem turismo ecológico, não tem turismo rural, não tem turismo de exploração dos pontos históricos. Enfim, é um abandono total de uma das indústrias mais potencializadoras de
emprego e renda, para quê? Para que a cidade arrecade mais e para que essa arrecadação chegue até o cidadão. E, inclusive, obviamente, na inclusão do cidadão com deficiência. Muito obrigado, Cacá. Bom, antes da gente passar para as considerações finais, a gente queria agradecer mais uma vez aqui a Pousada do Marujo, né, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente estar fazendo esse encontro. Também aqui a produtora Elias Coutinho, toda a sua equipe. E também agradecer a presença de vocês, candidatos, Ana Paula do PSOL e Paulo Schilder, do PSB. E passo agora as considerações finais à candidata Ana Paula. Bem, eu não posso deixar de agradecer novamente por essa oportunidade de falar sobre esse tema tão caro para a gente, tão importante. Eu queria, nessas considerações finais, falar um pouco mais sobre saúde, porque nós estamos vivendo uma crise sanitária e econômica muito grave. Então, a gente precisa entender que, nesse momento, saúde é um tema principal. E, quando a gente fala de saúde, a gente tem que perceber que nós precisamos fazer uma saúde que seja preventiva. A gente precisa de ampliar a saúde da família na cidade, por exemplo, em todos os bairros. A gente precisa também de ter um hospital da mulher, porque é um hospital especializado, num programa para a mulher. Eu sou a única candidata mulher à prefeitura, então trago várias pautas nesse sentido. Esse hospital precisa ter uma maternidade com parto humanizado. A gente precisa também de, quando fala de saúde, de saneamento básico. É impossível estarmos no século XXI e ainda não termos na nossa cidade saneamento básico. Os esgotos continuam indo para os rios. E a gente tem um contrato bilionário, uma parceria público-privada com a antiga Odebrecht, que não resolve. Então, nós propomos que tenha uma auditoria nesse contrato com respeito ao dinheiro público que está sendo investido ali, uma auditoria, uma fiscalização para fazer cumprir esse saneamento básico, que não tem rede de águas pluviais, geram enchentes. Tudo isso afeta a saúde da população e afeta a saúde da população como um todo. E aqui eu estou falando de uma maneira geral, problemas muito sérios que nós temos que enfrentar nesse momento. A gente também precisa lembrar que Rio das Ostras é uma cidade que pode muito diversificar suas atividades econômicas, com turismo ecológico, com turismo rural, com a agricultura familiar, com a pesca artesanal, com um turismo que é cultural, porque é um celeiro de artistas a cidade. Então, você consegue fazer com que a gente ultrapasse essa crise de uma maneira sustentável, inclusive ecologicamente. Não só sustentável no trabalho e na renda, mas no desenvolvimento de uma cidade que pode passar por esta crise desde que cuide de todos e de todas, que não exclua. Por isso que esse tema da inclusão, ele perpassa todas essas questões. Então, eu queria convidar a todos e todas que estão no coletivo, que estão nos assistindo, a vir construir com a gente essa maré de resistência, porque a gente acredita que é capaz de transformar essa cidade. Obrigada. Candidato Paulo, deixo aqui também as suas considerações finais. Bom, acho que a gente teve um aproveitamento muito grande aqui nesses poucos minutos que a gente teve de debate. Eu sugiro que a KTV estimule mais debates como esse, mesmo passado as eleições, a gente cria um polo, já que a cidade, as gestões públicas passadas não o fizeram, e quando o fazem são ambientes nulos de prática, apenas existem conselhos onde são teatrais, eles na prática não resultam em eficiência na gestão pública, em resultados práticos para a cidade. Tanto é que ela está nesse caos, desumanizada, desorganizada, desestruturada.
Então, parabéns à KTV, parabéns, Cacau, por essa iniciativa. Todos que estão incluídos, né, nesse trabalho, faço a minha homenagem a vocês e que a gente prossiga para os próximos eventos, independente de momento eleitoral. Mas algo que eu acho que precisa reparar um pouco no nosso diálogo é que nessas conversas que a gente tem tido, né, Antônia, através do subsídio que a Antônia tem me trazido, principalmente nos contatos com as pessoas com deficiência e familiares, a gente pode incluir essas pessoas, inclusive elas virem a trabalharem para a própria cidade. É possível perfeitamente com que essas pessoas que normalmente estão em casa possam estar efetivamente gerando inclusive renda para ela, para a família e para a própria economia da cidade. Existem aproximadamente, pelo último censo BGE, 8.000 pessoas portadoras. Eu tenho um amigo recentemente, e isso é uma tragédia em Rio das Ostras, nós temos muito acidentados, especialmente com pessoas que utilizam moto, né, para se locomover, é muito usado na cidade e é um caos, é uma outra área que nós temos que pensar e planejar, porque as pessoas se tornam deficientes por conta da tragédia no trânsito. E isso é caótico. Eu conheço duas pessoas muito próximas, né, que isso aconteceu recentemente. Uma agora recente com 23 anos e a outra tinha 27 anos. E tiveram que amputar a perna, enfim, tem prótese, mas realmente é uma tragédia a cidade de Rio das Ostras na sua relação com os seus cidadãos, as suas pessoas com deficiência. Então, acho que incluir essas pessoas, elas voltarem a trabalhar, a economia, é um grande desafio. Encerro com um exemplo dramático que esses dias a gente conversava, de uma pessoa cega, né, que ela precisou ir até Niterói para medir, para fazer uma medida, porque não tem ninguém capaz aqui em Rio das Ostras para medir a altura de uma bengala para o cego. Ela precisa ir até Niterói para medir que a distância do ponto adequado até o chão é de tantos centímetros. É uma coisa tão desumana. E o pior, foi medido, perderam a medida, aí depois a pessoa tinha que voltar lá, obviamente que a pessoa se desestrutura, ou seja, emocionalmente a pessoa tem sido abalada por conta disso. Então, amigos e amigas da KTV, agradecemos, né? Chegamos ao final do terceiro encontro dos candidatos da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras com o tema da pessoa com deficiência. Queria falar para vocês que a gente também está nas redes sociais, no Facebook ktv.oficial, é o nosso Face, e também no YouTube e também no site, também ktv.oficial, ok? Então, fique com Deus, muito obrigado. Se puderem, deixem os comentários, deixem também o like e se inscrevam no nosso canal, ok? Muito obrigado, até a próxima.